Olá pessoal, meu nome é Matheus, eu vim aqui preparar um material para explicar sobre o Sol na visão da astrologia. Lembrando que no sentido astrológico, aqui eu mudo um pouco a visão para uma astrologia sideral. Depois eu vou explicar com detalhe qual é a diferença da sideral para a tropical, mas em resumo é a posição dos astros exatamente nos signos quando você aponta para o céu, né? Usando algum microscópio ou alguma tecnologia que permita você observar os planetas e as constelações, você vai observar nela a posição, por exemplo, o Sol, exatamente passando pela constelação de Câncer. Por que eu digo isso? Porque houve, durante a evolução da astrologia, uma visão mais no sentido da astrologia tropical, que ela é mais simbólica. Então ela usa o céu da época das antigas civilizações gregas e romanas, há 2000 anos atrás. Mas existe uma precessão, existe uma mudança no eixo do planeta Terra que faz com que a posição das constelações mudem em relação ao que nós temos há 2000 anos atrás. Então a visão sideral ela muda um pouco, geralmente muda 24 graus. A maioria das pessoas, por exemplo, as pessoas que são taurinas na astrologia tropical passam a ser arianas, as geminianas passam a ser taurinas e assim sucessivamente, excetuando as que nasceram ali nos últimos 6 graus de cada signo, que passam a estar no primeiro decanato do signo, né? Então, quem nasceu ali, por exemplo, nos últimos 6 dias, no caso do Sol, ali entre o dia 18 a 14 a 20 por ali, que provavelmente vai continuar no mesmo signo, ok? Eu vou explicar isso com calma depois, o que é a astrologia sideral, o que é a astrologia tropical, a diferença das duas. Mas hoje o foco aqui, como eu havia dito, é o Sol, né? Eu não vou passar por um material muito extenso, é algo um pouco mais resumido, né? Que é para interpretar um contexto geral o que essa posição no mapa significa. E o Sol ele traz para nós uma visão de centralidade. Lembrando, o Sol não é o centro do universo, né? Na verdade, alguns dizem que o universo nem centro tem, mas ele é o centro do sistema solar, né? Então, é parte dele a capacidade de alimentar os outros planetas, de iluminar os outros planetas com a sua energia, né? Com a sua luz, com a sua energia. Então, nesse sentido, o Sol traz essa visão daquele que alimenta, que ilumina, e, portanto, ele fala do ego da pessoa, né? O ego da pessoa é aquela energia que ela traz, que é essencial. Então, quando eu falo de uma pessoa que tem Sol em Touro, geralmente, quando eu falo, eu sou taurino, eu sou geminiano, geralmente eu falo do meu Sol. Quando eu falo de uma pessoa que é taurina, por exemplo, eu falo de uma pessoa que tem uma tendência a uma essência mais tranquila, muito voltada aos valores terrenos, né? Muito voltada aos 5 sentidos. Né? Então ela gosta de uma boa comida, de uma boa música, ela usa um bom perfume, ela se veste bem, né? Então a essência dela é essa. Não necessariamente ela é vista dessa maneira. Há de depender
do ascendente. Porque se for um ascendente muito diferente, como é o caso, por exemplo, de Aquário, que forma até uma quadratura, a pessoa ela pode ser vista de uma forma e conforme você conhece ela, ela se apresenta de outra maneira. Então, às vezes ela é muito comunicativa ali socialmente, no trabalho e tal, e aí você começa a ter alguma intimidade com ela, e ela se mostra ser uma pessoa muito calma, muito mais tranquila, reservada, né, de sair muito. Óbvio, ela tem ali seus momentos de lazer e tudo mais, mas ela costuma ser mais tranquila. Então, isso é o Sol. O Sol é a essência da pessoa. Representa o eu sou no mundo, né, a capacidade de existir do indivíduo. Ele rege o signo de Leão. Ele tem uma ligação com a casa 5. Em algumas representações, o Sol é o pai, a figura paterna, mas isso depende do mapa astral, ok? Isso vai depender do mapa astral, das casas, porque vai depender do regente da sua casa 10, ok? Tanto da sua casa 10, que é o pai, quanto da sua casa 4. Alguns consideram a 4 a mãe, 10 a mãe, o 4 o pai, mas eu considero que a figura paterna tem uma ligação muito grande com a casa 10 e a materna com a casa 4, ok? O Sol também traz o princípio da organização da pessoa, né? Então, sem essa essência, a pessoa ela tende a se perder, né? Ela tende a atuar ali de uma maneira descentralizada, né? Então, quando o Sol nas casas, eu vou explicar também o que são signos, eu vou primeiro explicar os planetas, mas depois o que são signos, depois o que são as casas, e portanto os planetas nos signos, os planetas na casa, depois os planetas, signos e casas. O que ocorre aqui é que, por exemplo, se a pessoa tem o Sol na casa 7, ela tem uma tendência a ter uma essência muito ligada ao seu relacionamento, às parcerias, né? Ela pode ter uma clareza muito grande dos seus inimigos declarados, que a casa 7 também rege. Se a pessoa tem o Sol na casa 10, ela tem uma tendência a um foco na sua carreira, nos status. Ela tem uma tendência a ser uma pessoa proeminente na vida pública, dependendo do signo que o Sol está e de alguns outros fatores, obviamente, do mapa astral, né? E ele também traz a manifestação, ele manifesta muito essa energia na casa em que ele está. Não obstante, ele fica exaltado no signo de Áries, que é um signo de fogo também, né? Que representa o calor, atitude, altivez. Ele fica um pouco mais frágil no signo de Libra, né? E ele rege, como eu disse, o signo de Leão. Ele está domiciliado em Leão, que é muito voltado, um signo muito voltado para o seu para o seu eu sou, né? Para a sua essência. Tanto o leonino é tido geralmente como aquela pessoa, tanto que existe o advérbio pessoa leonina, que quer dizer aquela que é muito vaidosa, né? Que é muito autocentrada, às vezes até um pouco egoísta, né? E ele fica um pouco fragilizado no signo de Aquário, porque a signo de Aquário é o coletivo. Aquário e Libra falam muito do outro, né? Enquanto que Áries e Leão falam muito do eu, né? Do eu para comigo mesmo. Ele tem relação com a casa 5, que fala da capacidade criativa do sujeito. Então, quando você tem muita coisa na casa 5, você tem uma capacidade criativa muito grande. Fala também das crianças, certo? Porque justamente essa capacidade criativa ela se exacerba de tal forma que você consegue criar vida
né? Materializar vida. E fala também daquilo que a pessoa pode se sentir, fala dos romances e daquilo que a pessoa pode se sentir essencialmente atraída, ok? Ele então tem essa visão de vitalidade interior, ele ilumina o sujeito, tá? No tarô, a carta O Sol. Eu também vou trazer alguns vídeos sobre o tarô. A carta O Sol fala disso, quando aparece no jogo a carta O Sol, ela fala de uma visão de uma pessoa, no momento em que a pessoa está vivendo, que ela encontra clareza. Se antes ela estava ali um pouco, o cenário estava obscuro, agora não mais, né? Vem uma situação e dá clareza à pessoa, né? O Sol tem ligação muito grande com o ego, tá? Então ele é muito autocentrado de fato, né? Em excesso, e como que o Sol fica em excesso? Especialmente se ele tiver nesses signos de Áries, de Leão, ou se tiver algumas ligações no mapa com outros planetas muito forte, ele fala então desse excesso, e em excesso gera o orgulho e a arrogância. A falta gera a insegurança e o apagamento, ok? E ele também é a realeza. Então, se você tem um sol muito forte, você tem uma ligação, você pode ser uma pessoa muito vista como uma autoridade, naturalmente. Você não precisa falar muito ou gritar. As pessoas te enxergam como uma autoridade. Não obstante, a Lua, na astrologia kármica, quando no signo de Leão, que é regido pelo Sol, fala de uma pessoa que teve vidas passadas na realeza. Então foi rei, príncipe, rainha, imperador, né? Então ele tem essa ligação com a autoridade também. E ele tem, de certo modo, uma ligação com o pai para alguns astrólogos, né? Uma autoridade masculina, ok? Enfim, em resumo, esse é o significado desse planeta. Eu não quis trazer muita coisa, eu quero explicar ponto a ponto os planetas primeiro, depois explicar os signos e por fim explicar as casas, para daí começar a aplicar a astrologia, ok? Eu pretendo publicar esses vídeos praticamente todos os dias, tá? E eu convido aqueles que se interessarem por esse assunto a curtir, se inscrever no canal e a seguir o conteúdo. Um abraço!